Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa meditação desse 14º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Zacarias 9, de 9 a 10. Exulta a cidade de Sião, rejubila, porque o teu rei vem a ti, ele é justo, te salva, é humilde e vem montado num jumento. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Segunda leitura da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 9, depois de 11 a 13. Se pelo Espírito fizerdes as obras do corpo, morrer, vivereis. Paulo que nos convida a viver no Espírito e não na carne. No Evangelho de Mateus 11, 25 a 30, a oração de Jesus: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. E o Senhor que nos convida a tomar sobre nós o seu jugo, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Meus queridos irmãos, sem dúvida nenhuma, o grande tema da liturgia de hoje é o mistério da humildade. Mas não da humildade humana, em primeiro lugar, mas da humildade de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios diz que Cristo se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, Não com a sua riqueza, mas com a sua pobreza. Cristo entra na história da humanidade, o Senhor entra na nossa história para nos mostrar como Deus é, e Deus é humilde. Há duas características essenciais na humildade. Por um lado, a humildade diz respeito à simplicidade e, por outro lado, ao amor. E simplicidade e amor tornam Deus irresistível, Porque o amor se impõe, Não como um peso, mas como um convite que fala ao coração. Por isso, a primeira leitura se apresentava a ideia de um rei, portanto alguém que tem autoridade, mas que vem a Sião montado em um jumento, alguém que age com simplicidade, pobreza, fraqueza, com amor. Irmãos, Deus não quis se revelar a nós com categorias de grandeza, mas sendo grande, quis se revelar a nós com categorias de pequenez, humildade e simplicidade. Um rei montado em um jumento. É a imagem de Jesus que entra em Jerusalém em um jumento. É aclamado como rei, aclamado como salvador, mas que vem a nós para nos revelar o seu amor. Este amor que é derramado em nossos corações. Por isso que Paulo nos convida a viver, irmãos caríssimos, uma vida no Espírito. Uma vida segundo a vontade de Deus e segundo o ser de Deus. O Evangelho torna isso mais radical. Eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Irmãos, o grande desafio de vivermos na fé é nos fazermos pequenos, é nos fazermos pobres, é nos fazermos verdadeiramente necessitados. Aqui, a humildade diz respeito ao amor. Aquilo que eu vivo na minha vida pessoal, na minha vida de fé, me colocam diante do amor, me fazem amar mais, não preocupado com as aparências. Aquilo que Paulo diz, de não vivermos na carne, a carne é tudo aquilo que vai contra o Espírito, contra o essencial, contra o amor, contra a obra de Cristo. Muitas vezes, apegado às aparências, nós queremos viver de grandezas, ou de títulos, ou até mesmo de uma imagem de bons cristãos, mas o amor nos faz viver diante de Deus e na liberdade dos filhos de Deus. A palavra de Deus de hoje
nos convida a rever a nossa vida. Não a mudar as atitudes, mas mudar a nossa mentalidade. Porque a humildade não diz respeito ao que a gente faz, mas ao que a gente é. Não à forma como nós fazemos, mas à intenção com que realizamos o que fazemos. E isso diz respeito àquilo que vai no íntimo, no coração, né? O próprio Senhor vai nos falar, né? Senhor, eu te louvo porque escondeste essas coisas aos sábios, mas revelastes aos pequenos, né? Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui, conhecer significa ter relação de intimidade. A humildade diz respeito ao que passa por dentro do nosso coração. Com que intenção eu faço as coisas? Com que intenção eu pratico o bem? Com que intenção eu rezo? Com que intenção eu acolho as pessoas? Ou com que intenção eu não rezo? Com que intenção eu não acolho as pessoas? Ou até, né, percebermos, portanto, aquilo que vai no mais íntimo do nosso coração. Eu sempre penso muito numa frase de São João Clímaco, que eu cito com certa frequência, que é a seguinte, né? O monge soberbo não precisa do demônio, porque ele é demônio para si mesmo. A humildade é aquela virtude que desmantela, que desconstrói toda a aparência e revela o mal que há em nós e o desejo de recomeçar. Ao passo que o orgulho esconde o mal que há em nós e, portanto, não nos permite recomeçar. Nesse sentido, é por isso, meus irmãos, que em outra passagem do Evangelho, nosso Senhor nos diz que as prostitutas e os publicanos nos precederão no reino dos céus. Porque, de alguma maneira, estes irmãos que cometeram grandes pecados já não têm muito ao que se apegar de vaidade, de orgulho, porque isso já foi destruído pela sua própria vida de pecado. Assim, meus irmãos, nós precisamos viver em verdade. Por isso eu falava que a simplicidade implica a verdade. Sermos verdadeiros, não diante dos homens, mas diante de nós mesmos e de Deus. Porque sendo verdadeiros, seremos autênticos. Sendo autênticos, seremos simples. E sendo simples, seremos humildes. Este é o caminho da humildade. Deus te abençoe, que o Senhor, ao ter rezado, tenha se lembrado de nós, porque vamos lutando para fazer o nosso coração pequeno. Deus te abençoe.